Aqui é o professor Jorge Henrique e eu vou ministrar agora a quarta aula da disciplina de Ciências Ambientais do curso técnico de Meio Ambiente para o primeiro ano do ensino médio. Antes de começar a aula, nós vamos fazer alguns avisos e também ter um momento que eu reservei para dialogar com a turma e com os demais alunos. Olha, gente, eu venho percebido que tem alguns alunos que não estão lendo os materiais. Eles só assistem a videoaula e vão responder o questionário. Veja só, é fundamental que você leia o material e clique nos links para acessar as informações. O material de vocês eu faço com base em livros da minha área, e principalmente o livro de Ciências Ambientais do Miller Júnior. Contudo, essa leitura do Miller Júnior é uma leitura muito pesada, é uma leitura feita por um economista, então ela chega a ser um pouco confusa. Por isso, eu resumo o que eu posso resumir do Miller Júnior e acrescento os links. Os links têm informações de sites de educação mesmo, bons sites que eu confiro toda a vida a informação e vejo que são sites bons para vocês lerem, porque vocês precisam estimular a leitura. Se vocês não lerem, vocês também não vão escrever bem. Então prejudica tanto a disciplina de ciências ambientais quanto de redação, português, enfim, é um desastre. Vocês têm que ler mesmo, parar, ler. Se você pegar tudo que eu mandei para você, você vai gastar no máximo uns 30, 40 minutos, não é nada do seu tempo. Você pode fazer o que quiser depois que fizer isso e ler as atividades. Segundo aviso, eu vou fazer postagens valendo qualitativo. O que quer dizer? Eu vou postar lá no Classroom, fazer um post. Tipo assim, coloque aqui o que você aprendeu nesta aula, o que foi mais valioso nesta aula, o que você aprendeu. E o aluno que responder, eu vou atribuir pontos qualitativos. Por quê? Porque isso é uma forma do aluno estar utilizando a plataforma, estar usando o Google Classroom tanto para fazer perguntas quanto para fazer comentários, exercitar aquilo que está aprendendo, ressaltar o que foi mais importante, então isso é também importante para mim, que eu vejo que ele absorveu mais, e dar uma pontuação caso falte, caso ele erre em uma questão, em algum outro momento. E falando em avaliação, cada professor tem a liberdade de determinar como vai avaliar os alunos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, na sua disciplina. Eu vou usar como base, não vai ser a única coisa, as questões. Eu vou usar aquelas questões como base. Até então, todos os alunos estão respondendo bem. Eu não sei se é porque estão entendendo ou se estão usando de outras formas para burlar, tipo o Google. Estão usando o Google, que eu já ouvi alguns comentários, estão usando o Google, estão usando. Tem galera que faz grupo e aí fica tirando foto e mandando pro outro. Beleza, você faz isso, mas chega no dia do Enem, chega no dia de uma prova de concurso, o aluno não consegue acertar porque ele não tentou, ele nem sequer arriscou. Ele precisa arriscar, ele não pode ter medo de errar. Então, outra vez, eu não tenho medo de errar, não tenho medo de perguntar. Se você errar, que Deus o livre, você errou consecutivamente e tirou uma nota baixa. O que depender do professor João Henrique, eu não vou deixar você reprovar. Eu vou passar trabalho, eu vou passar questionário, até você recuperar essa nota. Até você suprir a dependência desse conhecimento. Até você estar, pelo menos no mínimo, da disciplina para passar. O que depender de mim. Então depende também do aluno. Depende do aluno ser franco com ele mesmo, porque ele não está me enganando, ele está enganando a ele mesmo, ele vai se prejudicar não a mim, vai se prejudicar a ele lá no dia do Enem. Outra, é, a partir de agora, vocês vão ter esses links mais complexos, porém não é para parar assim, não. É para vocês buscarem novas fontes de conhecimento. É para buscarem informações novas, é para buscarem textos novos. Se estiver em dúvida que aquele texto é bom ou não, me manda um zap. Ó, professor, é legal isso daqui? Esse texto está certo, está fidedigno? Aí eu vou analisar, vou dar uma olhada, digo se está ok ou não, se está correto ou não. Se tiver algum erro, eu já digo na hora, não, descarte, isso daí não presta. Mas o importante é que vocês comecem a buscar novas fontes para ter autonomia de estudo. Vocês não podem só esperar a boa vontade do professor, porque a gente vai ter feriado, a gente está em pandemia. Então, o que você puder fazer para evitar mais danos do que essa pandemia está causando para a educação, melhor. E outra é sobre o conteúdo de ecologia. Nós vamos entrar na parte de ecologia e é um conteúdo extremamente complexo. Não porque o assunto é muito difícil, mas é porque tem muitas pegadinhas. Tem pegadinhas demais. E o Enem adora trabalhar com isso. Quase toda a prova do Enem tem conteúdo de ecologia. E a ecologia, ela trabalha tanto disciplinas da área, conhecimentos da área da biologia, quanto das áreas como geografia, até história trabalha. Então, prestem bastante atenção, se esforcem mais, porque o que nós vamos começar a ver é um pouquinho mais difícil do que os outros assuntos que nós vimos. Mas não é uma coisa impossível, vocês vão ver. Vamos trabalhar junto que vai dar tudo certo.
E começando agora com o conteúdo de ecologia. O termo ecologia quer dizer casa, ou lugar onde mora. E o gia, né, o logos quer dizer o estudo. Então é o estudo da casa, é o estudo das casas, de onde abriga a vida. Esse termo foi criado por Hans Helck, desculpa se eu estiver errado a pronúncia, não sei falar o nome desse cara, para designar a relação dos organismos com o meio ambiente, ou seja, os seres vivos com tudo que envolve ele. No caso, os seres inorgânicos, as pedras, as rochas, o solo, e os seres orgânicos, que são os seres vivos. Acostume-se com esses termos que também são muito usados na ecologia. A ecologia é a ciência que estuda a relação do ser vivo com os demais elementos do meio ambiente, ou com os seres vivos, com água, solo, etc. E pode ser dividida em ecologia humana e ecologia urbana. Isso nós vamos trabalhar nas aulas futuras, ok? E, para entender a ecologia, é necessário nós fazermos um entendimento dos níveis de organização dos seres vivos. Como assim, professor? Esses níveis de organização são a forma de como o ser humano tentou organizar a disposição dos seres vivos para tentar compreender melhor os ecossistemas e toda a relação complexa que envolve os ecossistemas. No caso, como é que ocorre? O primeiro passo dos níveis de organização são os átomos, que os átomos, que são os menores, têm partículas subatômicas, mas para nosso caso, os átomos eles se aglomeram em moléculas, essas moléculas vão formar organelas que se organizam, um conjunto de organelas vão formar células. As células, de início, vão ser a primeira unidade de vida que vocês vão conhecer. Já tem estudos que dizem que a organela já pode ser considerada ser vivo, mas isso são discussões mais profundas. Essa parte de célula, tecido, órgão, sistema e organismo, vocês vão ver em biologia com a professora Mayla, tá bom? Ela deve estar começando a trabalhar isso com vocês, principalmente a parte de citologia de células. O que nós vamos trabalhar aqui em ciência ambiental são a partir de organismo até a biosfera. E mais especificamente, nesta aula, nós vamos trabalhar organismos, população, comunidade e ecossistema, tá ok? Nós vamos esmiuçar esses 4 passos hoje, que é para poder você ter uma base de ecossistemas para poder discutir os assuntos futuros. Bom, e o que seria essa parte de organismo? O organismo é todo o conjunto de sistemas, tecidos, que tem uma função, que ele tem uma autonomia. Esses organismos, eles são, em geral, organizados em espécie. Ou seja, um organismo vivo, um conjunto de organismos vivos com características semelhantes, eles geram uma espécie. E se forem capazes de reproduzir, eles geram espécie. Existem outros tipos de organismos, híbridos, transgênicos, quiméricos, que é também necessário que você dê uma leitura. Botei uns links lá sobre isso. Que quando nós temos um conjunto de indivíduos da mesma espécie, esse conjunto forma a população. Então, nós temos, por exemplo, no meio ambiente, a população de baratas. Então, é o conjunto de todas as baratas de uma determinada região. Ou então, nós temos a população de humanos. Quer dizer o quê? Todos os seres humanos da mesma espécie, Homo sapiens, presentes em uma determinada região. E assim vai. Quando nós temos várias populações, nós temos uma comunidade ecológica. E está aqui a primeira pegadinha do, do Enem, porque às vezes numa questão ele chama comunidade ecológica de conjunto de seres vivos, ou de biota, ou de biocenose, ou de meio biótico. Em essência, esses conceitos querem dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Comunidade ecológica são as populações de uma determinada região, são todas as populações. Então, é o conjunto de todos os seres vivos de uma determinada região. É a biota de uma região. É a biocenose de uma região. Então, em essência, esses termos eles querem dizer a mesma coisa. Só que o Enem ele dá uma leve alterada só para confundir o aluno. O aluno lê biota, pensa, meu Deus, eu não lembro nada de biota. Mas é a mesma coisa. Só mudou um tracinho para confundir. Quando nós temos o conjunto de seres vivos, mas o conjunto de seres não vivos, interagindo entre eles, nós temos um ecossistema, ok? Do mesmo jeito, os conjuntos de seres não vivos, são as pedras, rochas, etc., eles formam o meio abiótico, o biotopo. E aí aparece uma questão com esses nomes, o aluno não sabe, nunca estudou isso, estudou, só que o Enem faz essas pegadinhas. E o ecossistema, que é a parte final, que nós vamos estudar tudo que engloba a comunidade e os fatores abióticos. Bom, sobre a questão de espécie, é interessante que você leia um pouco mais sobre a origem das espécies, como as espécies surgem, o processo de evolução, seleção natural, que é um processo muito demorado, que leva milhares e milhares de anos. As espécies que nós temos, elas são frutos de um processo intenso de evolução. E quando nós combinamos, por exemplo, indivíduos de espécies diferentes, nós acabamos tendo
por exemplo, híbridos, que é o caso que tem aqui da figura, desse leão gigante aqui perto da mulher. Aí, no caso, é um híbrido, que é a junção do tigre com um leão. Na natureza ocorrem alguns híbridos, mas esses híbridos são diferentes das espécies que, em regra geral, não conseguem se reproduzir. Tem algum caso de uns híbridos que já estão conseguindo se reproduzir, mas por outros motivos. Já é interessante falando, entender um pouquinho do conceito de transgênico, de indivíduos transgênicos e de indivíduos quiméricos, que são indivíduos que têm células de outro indivíduo da mesma espécie ou de espécie semelhante. Enfim, leiam. E o conceito de ecossistema, ele é interessante porque, como já discutimos, ele advém do meio biótico, formado pelo meio biótico e do meio abiótico. Meio com vida, biótico, meio sem vida, meio com vida, plantas, animais, fungos, meio abiótico, pedras, rochas, água, ar. Os seres vivos desempenham diferentes papéis no ecossistema, são chamados de níveis tróficos. Podem ser produtores, consumidores, decompositores. Vamos ver na próxima aula sobre isso. E o espaço físico dos ecossistemas, eles são infinitos. Ou seja, nós podemos estudar um ecossistema presente numa gota de orvalho, bem como um ecossistema em uma área de milhares e milhares de hectares. Então, o que vai determinar o ecossistema, em geral, é o pesquisador que vai estudar esse ecossistema. Porque na natureza não existe divisórias, não existe limites. Sendo que o único ecossistema capaz de mensurar é o da própria Terra, que a Terra, ou biosfera, é o maior ecossistema de todos e envolve todos os ecossistemas presentes no planeta. Para você ter uma ideia como essa discussão ainda vai ter pano para manga, quando nós trabalharmos a parte de biomas, nós vamos discutir tanto os biomas de maneira geral, como os biomas brasileiros. Então, só pelo esquema já dá para ver que tem muita coisa para discutir. Nesse início de aula é necessário que você absorva esses conceitos já trabalhados, para depois nós discutirmos. Desde já agradeço a participação de todos. Dúvidas, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Não tenham vergonha, não tenham medo. Pode mandar mensagem e bons estudos.